As perseguições ao venerável. Hoje, no segundo ano de Coan, 1279, já se passaram 27 anos desde que proclamei esse ensinamento no templo Seichōji. Foi na hora do cavalo, meio-dia, do 28º dia do quarto mês do quinto ano de Kenjō, 1253. No lado sul do Salão das Imagens, no Shobutsu-go, do Salão das Imagens, no templo Seichōji, na vila de Tojo, atualmente Tojo é um distrito, mas na época era parte do distrito Nagasa, na província de Awa. Aqui se encontra o que antes era considerado o segundo, mas hoje é o centro mais importante de todo o país. Fundado por Minamoto no Yoritomo, general da direita, para fornecer provisões ao santuário da deusa do sol. O Buda cumpriu o propósito de seu advento em pouco mais de 40 anos. O grande mestre, Shantai, levou aproximadamente 30 anos. E o grande mestre, Dengyo, cerca de 20 anos. Tenho falado repetidas vezes das perseguições indescritíveis que eles sofreram ao longo desse tempo. Eu levei 27 anos, e as grandes perseguições que enfrentei durante esse período são bem conhecidas de todos os senhores. O Sutra do Lótus afirma: como o ódio e a inveja por este sutra proliferam mesmo quando aquele que assim chega vivo neste mundo, quão piores serão depois de sua morte. Aquele que assim chega a Shakyamuni sofreu inúmeras perseguições. Durante 90 dias foi obrigado a comer forragem para cavalos, uma enorme rocha foi lançada contra ele, e apesar da tentativa de matá-lo ter fracassado, o Buda sofreu um ferimento no pé, chegando a sangrar. Um grupo de 8 monges encabeçados por Tunakshatra, que atuavam como discípulos do Buda, mas internamente seguiam os mestres não budistas. Respeitavam-no dia e noite, esperando uma chance para assassiná-lo. O rei Virudaka matou uma quantidade enorme de membros do clã Shakya, e o rei Ajatashatru ordenou que inúmeros discípulos do Buda fossem esmagados por uma manada de elefantes selvagens, e ainda submeteu o Buda a uma série de duras provações. Essas foram perseguições menores que correspondem à época durante a qual aquele que assim chega vive neste mundo. Nem Nagarjuna, nem Vasubandhu, nem Chantai, nem Dengyo enfrentaram as perseguições mais graves que o Buda predisse que ocorreriam depois de sua morte. Mesmo que alguém dissesse que eles não foram devotos do Sutra do Lótus, como isso seria possível? Por outro lado, se alguém dissesse que eles foram devotos desse sutra sem terem sido feridos, assim como ocorreu com Buda, e sem terem sofrido grandes provações, como as que o Buda enfrentou, as passagens do sutra soariam vazias, e os ensinamentos do Buda, grandes mentiras. Nesses 27 anos, no entanto, Nichiren foi exilado na província de Izu. No 12º dia do quinto mês, no primeiro ano de Kosho, 1261, foi ferido na testa e sofreu uma fratura na mão esquerda. No 11º dia do 11º mês do primeiro ano de Buei, 1264, foi conduzido ao local de execução no 12º dia do nono mês, no oitavo ano de Buei, 1271. E, por fim, foi exilado na província de Sado. Além disso, um número incontável de discípulos foram assassinados, feridos, banidos ou então sofreram pesadas sanções. Não sei se essas provações se igualam ou superam as do Buda, porém, Nagarjuna, Vasubandhu, Chantai e Dengyo não podem se comparar a mim, nesse sentido. Se não fosse pelo advento de Nichiren nos últimos dias da lei, o Buda teria sido um grande mentiroso, e o testemunho dado por muitos tesouros e pelos Budas de 10 direções hoje seriam falsos. Nos mais de 2.230 anos transcorridos desde a morte do Buda, Nichiren é a única pessoa em todo o território de Jambudvipa que tem cumprido as palavras do Buda. No passado, e na era atual, nos últimos dias da lei, os governantes, os altos ministros e as pessoas que desprezam os devotos do Sutra do Lótus parecem estar livres de punições no início, mas no fim, todos se condenarão à queda. O mesmo se aplica a Nichiren. No começo, parecia não haver sinais de proteção para mim. No entanto, as divindades que juram proteger o Sutra do Lótus, Brahma e Chakra, as divindades do Sol e da Lua, e os 4 reis celestiais, já devem ter compreendido, aterrorizadas, que se não
cumprir o juramento ao Buda, o que não fizeram nesses 27 anos, cairão nas grandes cidadelas do inferno, de incessantes sofrimentos. Por isso, cada uma delas está agora fazendo de tudo para cumprir seu juramento. A morte de Ota Shikamaza, Nagasaki Jiro Ryoye e Daishinbo, que foi arremessado de seu cavalo, pode ser vista como uma punição por terem traído o suco do lótus. Existem 4 tipos de punição: geral e individual, perceptível e imperceptível. As epidemias e a fome que têm afetado o Japão, bem como o conflito interno no clã governante e a invasão estrangeira, constituem punições gerais. As epidemias são uma forma de punição imperceptível. As mortes de Ota e dos demais são tanto uma punição perceptível como individual. Cada um dos senhores deve reunir a coragem do Rei Leão e jamais sucumbir às ameaças de ninguém. O Rei Leão não teme os outros animais, e da mesma forma agem seus filhotes. Os caluniadores são como raposas que uivam, mas os seguidores de Nichiren são como leões que rugem. O sacerdote leigo do Sayomoji, já falecido, e o regente atual permitiram que eu retornasse de meus exílios quando descobriram que eu era inocente das acusações atribuídas a mim. O governante atual não mais tomará medidas em resposta a qualquer acusação sem antes ter confirmado a veracidade dos fatos. Os senhores podem ter certeza de que nada, nem mesmo alguém possuído por um poderoso demônio, poderá fazer mal a Nichiren, pois Brahma, Chakra, as divindades do Sol e da Lua, os 4 reis celestiais, a deusa do Sol, Shimã, estão me protegendo a todo momento. Fortaleçam sua fé dia após dia, mês após mês. Se enfraquecerem em sua determinação, por pouco que seja, os demônios se aproveitarão. Nós, mortais comuns, somos tão tolos que não temos as advertências dos sutras e tratados, nem aqueles que, de alguma forma, parecem distantes de nós, quando levados pela fúria, Reno Saemon e Akitaji no Suki lançaram-se contra nós com toda a violência. Os senhores deverão mostrar uma firme determinação. Homens, todos estão sendo enviados neste momento a Tsukushi para combater os mongóis. Considerem-se na mesma posição daqueles que se dirigem às fortificações, ou já se encontram nelas. Até agora, nossos companheiros não tiveram de experimentar sofrimentos desse tipo. No entanto, os guerreiros de Tsukushi hoje enfrentam um terrível destino, e se morrerem em combate, cairão no inferno. Apesar de, no presente, estarmos passando pela severa prova da perseguição, em nossa próxima existência, seremos Budas. Nossas tribulações atuais são como os tratamentos com moxa. No momento da aplicação, é doloroso, mas como os seus efeitos são benéficos, no fim, a dor não é a realidade de um sofrimento. Encorajem, mas não atemorizem. As pessoas de Atsuhara são as ignorantes do budismo. Digam a elas que se preparem para o pior, que não esperem bons tempos, mas tenham os maus como certos. Se reclamarem da fome, conte-lhes sobre os sofrimentos no mundo dos espíritos famintos. Se lamentarem do frio, explique a elas sobre os 8 infernos gelados. Se demonstrarem que estão com medo, diga-lhes que um fazão avistado por um falcão ou um rato perseguido por um gato sentem o mesmo desespero que elas. Venham repetindo essas coisas com insistência, dia após dia, mês após mês e ano após ano. Não obstante, no caso da monja leiga de Nagoi, Shobo, Notobo, Samibo e outros, ou seja, covardes irracionais, gananciosos e incrédulos, minhas palavras têm sido tão improdutivas quanto despejar água na laca fresca, ou tentar cortar o ar. Havia algo muito estranho em Samibo, mas na ocasião preferi não falar porque preocupava-me que as pessoas, por ignorarem os fatos, vissem minha advertência como uma demonstração de inveja pela sabedoria dele. Com o tempo, a ambição desenfreada de Samibo o levou à traição, e por fim o seu amargo destino. Se eu tivesse repreendido com mais rigor, talvez poderia tê-lo salvo. Não mencionei isso antes, porque ninguém teria compreendido. Mesmo hoje, não vão faltar ignorantes dizendo que eu falo mal dos mortos. No entanto,
Menciono isso para que os outros possam usá-lo como espelho. Tenho certeza de que nossos oponentes, e também os renegados, estão atemorizados pelo fim trágico de Samibon. Se observarem algum indício de que vão pegar em armas para perseguir meus seguidores, com a desculpa de que estamos causando problemas às pessoas, por favor, escrevam para mim imediatamente. Com meu profundo respeito, Nichiren, no primeiro dia do 10º mês, aos meus seguidores. Essa carta deverá ser conservada por Saburo Saemon. Cenário histórico. Nichiren Daishonin escreveu esta carta em Minobu, no primeiro dia do 10º mês de 1279, e endereçou a seus seguidores em geral. Na carta, Daishonin relembra alguns dos incidentes mais importantes de sua vida. Por volta de 1275, os esforços de Fuji começaram a produzir resultados significativos sob a liderança de Nikko Shonin. Havia um grande número de novos convertidos, tanto entre clérigos como entre a população leiga. Porém, à medida que esse número de praticantes crescia, a pressão das autoridades aumentava. Em Atsuhara, vilarejo pertencente ao distrito Fuji, província de Suruga, os seguidores foram submetidos a uma série de ameaças e agressões conhecidas coletivamente como perseguição de Atsuhara. 20 seguidores, todos camponeses, foram presos no 21º dia do 9º mês, em 1279, sob falsas acusações de delitos. 3 deles, dias depois, morreriam decapitados. Apesar dessas perseguições, nenhum dos 20 camponeses abandonou a fé. Ao ver que seus seguidores estavam dispostos a dar a vida para proteger a lei, Daishonin compreendeu que naquele momento havia cumprido o propósito de sua existência. 27 anos indica o tempo desde que ele havia proclamado seu ensinamento do Namyoho Renge-kyo, em 1253, durante o qual empenhou-se em propagá-lo, enquanto resistia às suas severas perseguições. Daishonin fez isso unicamente para salvar as pessoas do sofrimento e estabelecer o Namyoho Renge-kyo, das 3 grandes leis secretas, como seu ensinamento supremo. Em seguida, Nichiren Daishonin descreve as perseguições enfrentadas pelo Buda Shakyamuni, e por ele próprio menciona também as importantes profecias do fruto do lótus, sobre os últimos dias da lei. Nichiren Daishonin explica os tipos de efeitos negativos sofridos por aqueles que caluniam a lei, para mostrar o impacto da rigorosa lei de causa e efeito na vida dos indivíduos e na sociedade. Daishonin afirma que o destino trágico de vários discípulos traidores, bem como a crise que o Japão enfrentava na época, eram retribuições pela hostilidade ao devoto do fruto do lótus. Ao mesmo tempo, Daishonin diz a seus discípulos que devem reunir a coragem do Rei Leão e encoraja os seguidores de Atsuhara a se prepararem para o pior. Na parte final da carta, Daishonin cita os exemplos de Samibo, um dos seus primeiros discípulos, que apesar de ser muito admirado por sua capacidade para o debate e por sua grande erudição, abandonou a fé e teve uma morte trágica durante a perseguição de Atsuhara. Obrigada, Vini. Ele estava meio nervoso, gente. Ele está aqui do meu lado, está todo suado, gente, coitado. Eu também estou. Bom, né, esse Gosho, boa noite a todos, né? Esse Gosho, né, já como foi falado no cenário histórico, né, Nichiren Daishonin, ele dá ênfase, né, às 4 grandes perseguições que ele sofreu, né, para incentivar os discípulos dele, que também estavam enfrentando muitas perseguições, né? Então ele fala sobre as perseguições que Sakyamuni enfrentou, as perseguições que Chentai e Dengyo enfrentaram e as que ele também estava enfrentando, né? Então ele fala que nenhum deles, né, sofreu tanto quanto Nichiren estava sofrendo, né? E nessa mesma época que essa carta foi escrita, 1279, foi quando Nichiren Daishonin, né, ele estava retido, né, ele se retirou lá no Monte Minobu e passou, então, a mudar o foco da sua luta, porque até então ele vinha dando ênfase, né, mostrando para as pessoas os erros, né, das outras escolas, mostrando toda essa parte, né, até como fala, né, levantando a ira dos 3 poderosos inimigos, né, porque ele estava refutando os erros. Nessa época, ele passou, então, ele mudou o foco da luta dele e começou a incentivar com mais ênfase os seus seguidores, né, porque eles, ao mesmo tempo que Nichiren sofreu tudo aquilo, eles também começaram a sofrer muitas perseguições. E ele até cita no Gosho, né, a questão dos camponeses, né,
que naquela época eles foram presos sob falsas acusações e 3 deles foram decapitados. Então, quando Nichiren Daishonin viu que os discípulos dele já estavam dispostos a dar a vida para proteger a lei, então ali ele sente que a missão dele, vamos dizer assim, foi cumprida, né? Porque não bastava apenas ele, né, dar a vida em prol do Kosenru, porque ele dá a vida em prol da lei e ele morre, quem vai seguir? Quem vai continuar? Mas quando ele viu que já tinha discípulo disposto a dar a sua vida por essa lei, então ele ficou, né, mais aliviado, ele pensou, agora o Kosenru está assegurado, né? Agora o fluxo do Kosenru permanecerá. Né? Então, Nichiren Daishonin, nessa época, ele escreveu muitas cartas, muitas, assim, com vários trechos, falando para eles mesmos, né, manifestarem a coragem, a determinação, de eles não sucumbirem diante das adversidades, né, de até que ele cita no Gosho, né, um trechinho que ele fala não sucumbir às ameaças de ninguém, porque nessa época era esse cenário que eles vinham enfrentando, né? E no diálogo sobre religião humanista. Gente, vocês podem, aqui os meus companheiros podem completando, tá? Se quiserem falar, é só abrir o microfone, tá? Senão eu vou acabar falando o Gosho inteiro, né? Do Gosho inteiro. Mas, né, no diálogo sobre religião humanística, que tem o volume 2, tem um capítulo que fala só sobre as perseguições enfrentadas pelo bem da lei, né? Que aí o sensei, junto com o seu Morinaga e o seu Katsuji Saito, eles dialogam sobre essas perseguições, né, que Nichiren sofreu. E no volume 3, né, o Sensei já está falando, já tem outro capítulo que é sobre os discípulos enfrentam perseguições em prol da lei. Né? Então, nesse capítulo, o Sensei fala que nessa época, dessas grandes perseguições de Nichiren, a ordem budista ela foi praticamente dizimada, porque as pessoas não entendiam, elas tinham dúvida porque Nichiren Daishonin, sendo devoto do Sutra de Lótus, por que tudo aquilo estava acontecendo com ele, que ele não tinha a proteção, né, das divindades celestiais. Então, a ordem budista praticamente acabou. Né? Muitas pessoas ali, ele fala que de 99 discípulos, né, de 100 discípulos, 99 abandonaram a fé. Né? Então, mas ele fala que os poucos que ficaram, né, foram os discípulos que realmente levaram adiante a luta do mestre. E aí até a gente estava conversando no nosso estudo, né, aqui os nossos companheiros, que hoje a gente vive uma situação bem parecida, né, porque com essa pandemia, né, muitas pessoas, esse distanciamento causado pela pandemia, muitas pessoas também abandonaram a fé, muitas pessoas foram praticar outras religiões, se fecharam, não querem saber de conversar, não querem receber visita, não querem nenhum tipo de contato. Né? Então, hoje, a gente também vive essa realidade de nós que permanecemos, né, de nós que estamos aqui praticando firme, da gente poder levar adiante, né, esse fluxo do Kosenru. Né? Então, por enquanto, assim, era isso que eu queria passar para vocês, mas no decorrer assim, do diálogo, né, se eu pedindo mais alguma coisa, eu vou falando, tá? Boa noite a todos, né? A gente também vê, né, que Nichiren Daishonin fala das perseguições que houveram, né, na época da Sakyamuni, Chentai, Dengyo, né? Todos eles enfrentaram grandes desafios, grandes dificuldades, né? Que Nichiren Daishonin, né, se a gente não tivesse enfrentado, se Nichiren Daishonin, no caso, né, não tivesse enfrentado as grandes perseguições, as grandes dificuldades, todas as palavras do Buda seriam mentirosas. Né? Então, ele realmente comprovou que muito mais perseguições sofreu, né? E que os seus discípulos que se dedicaram também foram perseguidos, atacados, né? E, na verdade, ao final, né, a gente entende que ele fala que antes de conhecer, né, antes dele ter revelado a verdadeira lei do Nam-myoho Renge-kyo, né, não tinha uma saída, né, eram perseguidos, eram atacados, mas não tinham só o sofrimento quase. E que nesta época, depois que ficou com a prática com o Nam-myoho Renge-kyo, né, com o Daimoku, que a gente tem essa, com certeza, os deuses budistas, né, do sol, da lua, né, que fala que no final, né, seremos protegidos, né, pelos então, que a gente terá a proteção divina, né? Então,
que para a gente não desafiar, mas que o desafio vai continuar, a gente vai sempre ter desafios, né? Para a gente comprovar realmente a veracidade da lei, né? Ouvindo agora, só põe aí um ok. Acho que agora foi, que agora eu também estou me ouvindo aqui no retorno. Agora foi. Então, pessoal, só vou resumir o que eu estava falando. Muito obrigado pelo retorno. Nós estamos, esse Gosho, né, retornando, ele é bem marcante para nós, né, e se torna bem emocionante no sentido de que é um Gosho que Nichiren fala bastante sobre as perseguições, em especial a perseguição de Atsuhara, que foi a única perseguição a qual não foi diretamente a Nichiren Daishonin, e sim aos seus seguidores. Né? Então, o Nichiren Daishonin sofreu as perseguições de Matsubagayatsu, Komatsubara, Tatsunokuchi, em que ele quase foi decapitado. E a perseguição de Atsuhara não foi diretamente a Daishonin, mas sim a seus seguidores. E nesse Gosho, né, que ele escreve esse escrito, ele escreve pouco após essa perseguição de Atsuhara, né, onde 3 de seus discípulos morreram por se recusarem a abandonar os ensinamentos de Nichiren Daishonin. Então, nesse momento, Nichiren Daishonin ele tem a certeza, né, de seu advento neste mundo estar completo, né? Ou seja, de ele ser realmente, como prediz no Sutra do Lótus, né? O devoto do Sutra do Lótus dos últimos dias da lei, que enfrentou severas e diversas perseguições, mas mesmo ele não sucumbiu a nenhuma delas e concluiu o seu advento. Então, ele tem essa percepção da conclusão do seu advento quando ele tem a certeza de que seus discípulos jamais abandonarão a prática da fé, né, os ensinamentos de Nichiren Daishonin, não importando o que aconteça com eles, né? Então, mesmo com a pior das adversidades, nem que eles tenham que botar a sua vida, eles abandonarão a prática. Então, nesse momento, o Nichiren Daishonin, ele tem a certeza, né, de seu advento neste mundo, né, como Buda dos últimos dias da lei. Então, ela é bem emocionante. Então, como eu estava passando, né, que dentro dessa era conturbada que nós estamos vivendo no mundo, principalmente também aqui no Brasil, com as divisões de opiniões das pessoas, essa parte política que nós vivemos e, infelizmente, acabou dividindo as pessoas em 2 lados. E Nichiren Daishonin, ele coloca, também dentro desse Gosho e vários outros escritos, ele fala sobre os 3 poderosos inimigos, né? E eles estão bem nítidos e fortes para nós também nessa época que nós estamos vivendo aqui no século XXI, né? A era é a mesma, os últimos dias da lei, porém, num século diferente, né? Então, no 13º capítulo do Sutra do Lótus, intitulado Devoção Encorajadora, consta que os praticantes que propagam o verdadeiro ensino budista, o Sutra do Lótus, na era dos últimos dias da lei, enfrentarão diversos insultos provocados por 3 tipos de perseguidores, chamados de 3 poderosos inimigos. O ponto em comum nos 3 é a arrogância, que se refere à presunção de que atingiram a iluminação e agem com prepotência, achando-se superior às outras pessoas. Nós estamos vivendo bem isso, né? Principalmente com essa divisão que está o Brasil agora aí, que agora quiseram nos dividir em esquerda, lado direito, lado esquerdo, né? Quem compactua com um lado é o senhor da palavra e o dono da verdade, e aí ele discorda do outro lado e o outro lado não serve para ele. E do outro lado a mesma coisa. Então, consequentemente, essas pessoas também estão imersas nessa escuridão fundamental e agindo com essa arrogância como se a palavra delas fosse uma verdade absoluta. Então, de acordo com a classificação desses 3 tipos, esses 3 poderosos inimigos, né, só passando rapidinho, o grande mestre Miao Lu da China, da escola Tendai, ele classificou dessa seguinte forma, né? Então, o primeiro dos 3 poderosos inimigos são os leigos arrogantes. Eles se referem às pessoas que desconhecem o budismo
e perseguem os praticantes do Sutra do Lótus. Elas os menosprezam, insultam e chegam até a atacar com espadas e bastões. O segundo são os bons os arrogantes. Refere-se às pessoas que seguem o sacerdócio budista e perseguem os praticantes do Sutra do Lótus. Por manterem uma fé distorcida, não conseguem discernir o verdadeiro ensino do budismo. Consequentemente, apegados a conceitos próprios, presumem que são superiores aos outros e atacam os seguidores do Sutra do Lótus. Então, isso acontece até mesmo dentro da organização, né? Que acham que a palavra deles tem um poder maior, né? Nós já vivemos experiências dentro da Gakkai, né? Conhecida como a problemática do clero, e nos elucidou bastante isso, né? E o terceiro são sacerdotes arrogantes, que refere-se às pessoas que fingem ser sábias e desfrutam do respeito do público, sendo adorados como sacerdotes budistas. Vivem geralmente em locais retirados nas montanhas, são ávidos por fama e dinheiro e não têm escrúpulos em obtê-los, perseguindo os devotos do Sutra do Lótus por gozarem de certa influência no mundo religioso, acusam-nos de serem heréticos e induzem as autoridades governamentais a persegui-los e a bani-los de sua terra. Então tem um trechinho nesse Gosho, né, lá na parte final, que ele fala, que Nichiren Daishonin cita da traição de Samibo, né, que ele era esse retrato desse terceiro poderoso inimigo, né, e ele acaba traindo Nichiren Daishonin naquela circunstância. E dentro de todo esse Gosho, né, que pega a essência de todo esse Gosho, que é o encorajamento que Nichiren Daishonin ele dá para nós de termos o coração do Rei Leão, ou seja, não importa as dificuldades, mantenha a sua fé inabalável. Nós seremos perseguidos, como diz ali, né, que quem propaga esse ensino nos últimos dias da lei, sofrerão perseguições, né? Nós teremos bastante obstáculos aí em nossas vidas, mas o mais importante é ter o coração do Rei Leão e não sucumbir a esses obstáculos, né? Então, é manter uma fé genuína e prosseguir até o último instante, né? Então, dentro de uma explanação sensei, né, ele diz assim, né? A Soka Gakkai é um encontro de leões. Se cada um de nós se tornar um leão, venceremos qualquer forma de adversidade. Leões são fortes, nada temem. E se recitarmos Nam-myoho Renge-kyo, do rugido do leão, aniquilaremos todas as funções maléficas. Nada consegue impedir o caminho dos leões. Hoje, por todo o planeta, jovens leões Soka estão empreendendo ações com um novo vigor e espírito de levantar-se só. Movidos pelo desejo de promover nosso movimento pelo Kosen-Rufu em suas respectivas comunidades e países. Ingressamos num período em que jovens estão dando continuidade e desenvolvendo ainda mais o legado de vitória em prol do povo, construído pelos mestres e discípulos Soka, e oriundo do histórico e abnegado empenho sem poupar a própria vida do primeiro e segundo presidentes, Tsuren Saburo Makiguchi e Josei Toda. Esses jovens extraordinários, líderes cidadãos do mundo, estão se esforçando com a coragem de leões para criar uma sociedade pacífica. Nosso movimento pela revolução humana, fundamentado nos princípios do budismo de Nichiren, está ganhando reconhecimento no mundo inteiro. A Soka Gakkai reluz como um farol de esperança para a humanidade no século XXI. Eu vou passar a palavra para a Duda, mas antes eu queria relatar uma coisinha para vocês, né? Aconteceu comigo nessa semana. A Catarina estava estudando. Aí nós fomos sair. Aí ela me parou assim no portão. Ela falou assim: Nossa, eu preciso te falar uma coisa. Eu falei: O que foi? Você sabe o que é preciso, né, para nós seguirmos firmes, corretamente, né, para superarmos todas as dificuldades, para termos muitos benefícios, transformarmos a nossa vida, realizar a nossa revolução humana? Falei, para transformar o nosso karma mais pesado. Transformar o nosso karma mais pesado. Aí eu falei: Nossa, será que ela está estudando tanto assim? Será que ela... Falei, será que ela estava ali, ela descobriu alguma coisa? Assim, eu fiquei curioso, falei: Nossa, o que, amor? Aí ela falou assim: a única coisa que devemos fazer é Daimoku
e propagação, é Daimoku e Shakubuku. Então, assim, né, dentro até de tudo isso que a gente estuda, né, todos esses escritos, né, e complementando nesse escrito que nós estamos estudando, né, a perseguição ao venerável, perseguições ao venerável, Nichiren Daishonin deixa isso para nós, né, e retrata muito bem, né, com essa perseguição de Atsuhara, onde seus discípulos dão a própria vida, né, mas se recusam a abandonar a prática, né, os ensinamentos de Nichiren Daishonin, né? Então ele tem essa certeza, com muita clareza, né, essa certeza de seu advento como devoto do Sutra do Lótus nos últimos dias da lei. Então é porque nós estamos dando continuidade a isso, né? Então, para transformarmos o nosso karma mais profundo, muito Daimoku e propagação. Duda, por favor. Olá, pessoal. Boa noite. Espero que todos estejam muito bem, né? É maravilhoso estar aqui com os senhores, né? Num sábado de estudo, né? E eu vou falar eu não poderia deixar passar essa oportunidade de falar sobre esse tema que o Márcio comentou, né? Sobre política, né? Mas uma parte bem pequena e uma parte assim bem interessante que a gente fez o nosso encontro para conversar sobre. Eu sempre fico ali só, né? Ouvindo, aí eu ouço, às vezes eu falo alguma coisa, mas ouço. E depois parei para ler o BS do dia 25, e olha que coisa maravilhosa, né? Na parte do especial, tem uma área só falando sobre política, né? Porque assim como o Márcio falou, nos últimos anos, não só no Brasil, parece que é só no Brasil, pelo tanto, e como o Márcio disse, pelo tanto de informação que a gente recebe, né? Mas ultimamente, nos anos, né, com os anos passando, cada vez que tem eleições políticas dentro dos países, as coisas ficam, dependendo de como é a forma da eleição em cada país, né, as coisas ficam sempre muito tensas e acaba se perdendo, na verdade, a ideia principal do que era a política quando ela foi criada, né? Então, nessa parte da matéria, lá do BS especial, do BS do dia 25 agora, de fevereiro, a parte BS especial que está falando sobre política. Eu acredito que vai ter uma outra parte sobre isso, né? Mas lá tá falando desde o início, né? Que nasceu na Grécia e na Roma, né? Esses dois povos foram os povos que deram início à política, né? Que era para ter essa ideia esse ato de governar essa cidade, né? De governar os bens públicos. Então, não tinha nenhum ato de rivalidade ali. A princípio, é para governar, trazer políticas públicas melhores, coisas assim, né? Então, no início, naquele tempo, nem era todo mundo que tinha direito. Hoje em dia, pelo menos aqui no Brasil, as pessoas têm direito de votar e podem votar em quem decidirem, certo? É isso, porque é o termo democracia, né? Que vem do povo, demos, e kratia, força e poder. Ou seja, por que eu estou falando tudo isso? Não tem nada a ver. Tem muito a ver, né? Nós somos membros da BSGI, que tem um propósito maravilhoso, né? Que levanta uma bandeira de igualdade, de luta pelos direitos humanos, né? É isso que o nosso mestre visa, né? E muitas vezes, por conta, acredito que do acúmulo de informações, ou por conta... Não sei, por conta de falta, a gente tem que ser honesto, às vezes falta de Daimoku ali, não tá com o Daimoku em dia, a gente acaba se deixando levar por essas questões de política, fazendo com que relações sejam cortadas, coisa que o nosso mestre tem relações e tem livros com milhares de pessoas ao longo do mundo, as relações que ele criou são únicas, né? Então, o nosso mestre, ele acredita em implementação de políticas, né, que viabilizem o fim de miséria, ele cuida do clima, então ele tem pautas positivas, e tem amizade com diversas pessoas. O que isso quer dizer é que a gente não pode se deixar, e a gente não pode mesmo, a gente tem que trabalhar isso dentro da gente. Deixar esses fatores atrapalharem a nossa luta, a nossa prática, né? Então, com isso, volto para cá, para eu não perder o foco, né? Com isso, até nessa perseguição de Atsuhara, né, teve um momento que tem um outro, num outro Gosho que a gente estuda, né, que é a seleção do tempo, né, e na qual a gente nem fala, né, que pode parecer porque ele estava tendo incompatibilidades com o líder da época, né, que estava querendo prender ele, enfim, acreditar que o budismo não era algo bom, querendo caluniá-lo, né? Então ele fala assim, pode parecer que por ter nascido nos domínios do governante, eu deva segui-lo em minhas ações, porém jamais o seguirei em meu coração, né? Então é bem assim que funciona. Falando sobre esse Gosho maravilhoso, que todo mundo já falou um pouco, a gente fica até meio assim com o que falar, mas sempre tem que falar. É um Gosho muito bacana, né? Porque ele vai falar sobre isso, essa parte de desafios mesmo, né? Igual o Márcio, a Catarina e o seu Celso falaram, né? Isso, mas uma coisa muito legal é que os seguidores, né,
Assim, é legal, assim, gente, entendam o legal que eu tô falando, né? Mas os seguidores, eles tinham consciência tão grande da missão deles, né? Que eles não se deixaram se abater pelas dificuldades, não. Eles deram literalmente a vida pela lei. Eles tinham a missão deles tão forte na cabeça deles. Daishonin conseguiu, depois de 27 anos, né, com que os seguidores realmente entendessem o que era essa prática maravilhosa, né? Então, eles tinham muita fé e muita coragem, né? E aí tem uma frase aqui que estava na terceira, se eu não me engano, a terceira de agosto de 2018, isso mesmo, que fala assim, que não se avalia a pessoa pela quantidade de anos que uma pessoa praticou, ou que não se avalia a fé pela quantidade de anos que uma pessoa praticou, mas sim pela sua coragem. As pessoas de fé intrépida são as mais extraordinárias, né? Então, naquele momento, né, ainda mais naquele momento, assim, acredito que de medo, assim, eles tiveram e foram muito corajosos, mas é porque eles tinham consciência da sua missão, né? Exatamente. E sobre a coragem de Rei Leão, né, que o Márcio falou, né, é sobre isso do nosso dia a dia, que a gente sempre ouve falar, né? Na verdade, o que importa é o nosso coração, nós devemos ter essa coragem de Rei Leão, e além de tudo, a gente deve não se deixar ser derrotado no nosso coração. É isso que acontece, né? No livro Seja a Esperança, que é um livro maravilhoso para os jovens e para todo mundo ler, na página 52, o presidente fala assim, né? Seja ela quem for, uma pessoa se fortalece, ora vencendo, ora sendo derrotada. As pessoas são forjadas desta forma. Portanto, você não deve se preocupar com questões momentâneas. O coração é que deve nunca ser derrotado. Fortaleça ainda mais a sua personalidade e avance à próxima vitória. Então é isso. Às vezes, porventura, pode acontecer de você se sentir derrotado. Não, mas o coração está invicto. Nada entrou, nada abalou, né? E aí, que também, aí já é a terceira de setembro de 2018, que fala para não deixar também as circunstâncias nos influenciarem, né? Então, é igual quando a gente chega em um ambiente, quando a gente conversa com alguma pessoa, as pessoas falam, nossa, você é tão diferente, tão feliz, nossa, eu tava agoniada, mas agora, nossa, passou. É isso, não deixar que as circunstâncias, mesmo se eu estiver irritada, triste, que isso, de alguma forma, entre dentro do meu coração. São coisas momentâneas e passageiras, né? E aí ele fala aqui, simplesmente dediquem a vida ao caminho Soka, de mestre e discípulo. Jamais se arrependerão disso. Poderão ter uma vida que reine a alegria da vitória, né? Então, para a gente se dedicar à nossa prática, não importando o que aconteça, né? Porque e aqui também, no livro de citações de Daisaku Ikeda, ele fala que nada nos ensina mais do que as dificuldades, né? E é verdade, muitas vezes, no início, acho que foi a Catarina que falou, né? Que às vezes, não sei se foi, mas no sentido das vezes a gente se perguntar, ou os seguidores se perguntavam por que acontecia aquilo, né? E aí, mas a gente às vezes tem essa mania. Só que nada nos fortalece mais do que a dificuldade, porque quanto maior a dificuldade, maior é o tempo que eu vou sentar no oratório para orar, maior é o tempo que eu vou me dedicar pela organização, maior é o tempo da minha transformação, né? Então, a gente não deve ter dúvida disso, não deve criar dúvida no coração sobre isso, né? E aí, Nichiren nunca desanimou, nunca deixou se abalar e nunca perdeu a fé, né? E ele fala pra gente praticá-lo tal como eu faço. Empenhem-se assim como eu, né? Com esse propósito de trazer, de propagação do Sutra de Lótus, de trazer felicidade às pessoas, né? De conduzir as pessoas à iluminação, né? Então, para encerrar, Nichiren Daishonin, né? Ele expressa a sua poderosa convicção de que todas as sucessivas perseguições vivenciadas por seus discípulos também serviriam para comprovar essa palavra. Hoje nós já temos a comprovação, porque foi algo que aconteceu há muitos anos atrás, e que por conta disso hoje a gente está aqui, né, falando sobre essa prática maravilhosa, mas também vivenciando os nossos desafios dessa atualidade, né. Então, aqui ele fala que para propagar, aqueles que propagam a lei correta e lutam contra as perseguições são realmente extraordinários. Para aqueles que dedicam a vida, a verdade e a justiça,
perseguições são uma honra e uma prova de que o ensinamento já está muito preparada. Foi muito bom para mim te ouvir, Duda. Olha, muito bom, parabéns. Muito obrigada. Só Deixa eu falar refletindo um pouco. Celso, rapidinho. Tá. Celso, só um minuto. A Duda falou uma coisa sobre a consciência da missão, né? E no livro Diálogo sobre Religião Humanística, está até separado aqui, o Sensei, quando ele cita a questão da morte dos 3 irmãos, né, que foram decapitados na perseguição de Atsuhara, ele fala que esse acontecimento gerou o Roshaku Kenpon da comunidade budista. Então, quando os outros seguidores ficaram sabendo, né, presenciaram aquilo que aconteceu, a morte desses 3 irmãos, eles próprios começaram a mudar a postura deles em relação à prática da fé. As pessoas reconhecem na era dos últimos dias da lei, a sua força aumenta ilimitadamente. São capazes de realizar o trabalho do Buda como seus emissários. Quando essa consciência se propagou entre os discípulos, isso significou que a comunidade dos seguidores de Daishonin haviam abandonado a condição transitória e revelado a sua verdadeira identidade. E aí o Sensei fala assim, que não teve ninguém que incutiu essa consciência neles. Olha, né, tem que praticar assim, tem que dar a vida em prol da lei. Aquilo foi uma coisa natural deles. Aí o Sensei fala que podemos afirmar com certeza que os verdadeiros seguidores de Daishonin eram a compreender que precisavam se empenhar na fé com o mesmo espírito do mestre. A conduta de Daishonin mostrava claramente que ele cumpriu o papel do Bodhisattva práticas superiores, o líder dos Bodhisattvas da Terra. Portanto, aqueles que se dedicavam para propagar a lei da mesma forma abnegada e com o mesmo espírito de Daishonin, de não poupar para a própria vida, mesmo que eles não tivessem essa consciência da sua própria identidade como Bodhisattvas da Terra, nas profundezas levantaram-se para cumprir essa nova missão. Então, assim, por mais que a gente não tenha essa consciência, né, quando a gente decide atuar como mestre, né, a gente faz as coisas, a gente sai à luta, a gente parte para a ação, porque é uma coisa natural da vida do Bodhisattva da Terra. Então, não precisa as pessoas falarem para a gente, olha, você está com dificuldade, está passando por isso, não ofereça, porque isso faz parte da vida do Bodhisattva da Terra, é uma coisa natural. Né? E já no volume 3, ele fala, né, que apesar de Daishonin se referir aos últimos dias da lei como uma era nefasta para viver, não devemos interpretar de modo algum essa declaração como um lamento. Ao contrário, essas palavras expressam a sua determinação de atacar ativamente os males da época e de vencê-los infalivelmente. Elas se baseiam totalmente em sua firme convicção de consagrar a sua vida à grande missão do Kosen-Rupo nos últimos dias, assim como o Nichiren. Então, acho que eu só quis comentar essa questão da consciência da missão, porque é justamente isso. Você fala que quando a gente toma essa consciência, a nossa força aumenta ilimitadamente. Pode falar, Celso. Só um minutinho, Celso. Desculpa. Nós vamos trocar de link do Meet. O pessoal que está na sala, no YouTube, continua. É uma coisa bem rapidinha. Eu mandei o novo link para a Catarina, para o Celso, para a Duda, porque senão ele vai derrubar a gente aqui, a gente não consegue entrar. Então, nós vamos já fazer uma transição, 30 segundinhos, nós estamos de volta, gente. Aguenta aí. Senão ia te cortar ali, Celso. Espera aí que eu já vou compartilhar lá. Deixa eu só colocar a Catarina aqui e já vou lá. Espera aí. Pronto, pessoal.
Tá tudo ok? Estão ouvindo, beleza? Vendo todo mundo? Dá um ok para mim no chat, por favor. Ok, hein? Estão ouvindo? Ok, beleza. Celso, por favor. Ok. Então, refletindo sobre Nichiren Daishonin, né, da perseguição do venerável, né? Por que Nichiren Daishonin foi perseguido? Por que será que Nichiren Daishonin foi perseguido, Sakyamuni e todos os outros? Qual é a razão deles serem perseguidos? Porque estavam com a verdade, né? A verdade faz com que as pessoas que estão acostumadas a mentir, ou, né, a gente falando até de política, né, e importante, né, que a gente busque a verdade. E quando o Nichiren Daishonin descobriu que a verdade, a essência da verdade do universo, das coisas, era, né, realmente essa prática do Nam-myoho Renge-kyo, né, isso fez com que essa verdade fosse disponível para todas as pessoas. Não ficava só restrita a um grupo, né? Como os grandes, às vezes, pessoas de grande poder, mantêm o poder através da verdade que fica só para eles, né? E não fica restrita. Então, o que a gente precisa realmente, né, é seguir esta verdade da lei mística, a verdade da prática da fé, que independentemente, né, como a Duda estava falando, né, diz que o sensei ele conversava com todos os líderes de vários segmentos, né? Conversou com Fidel Castro, conversou com Desmond Tutu, conversou com Linus Pauling, né? Essa capacidade de entender que, em primeiro lugar, nós somos seres humanos, né? E a essência nossa, a essência do estado de Buda está em todas as pessoas, independentemente de opiniões e de conceitos. Mas que a verdade ela tem que prevalecer, e a gente tem que realmente ter a clareza, fazer a prática, ter a sabedoria de encontrar a verdade, né? Porque mesmo que as pessoas falem mentira, como se fosse verdade, é o que acontece no final da escritura ali, que fala como é que é o nome dele? Samibo, né? Que acaba caindo no inferno de cessantes sofrimentos, né? Que a verdade ela tem que ser mantida. A gente tem que ter a sabedoria, e a política ela é importante, porque sem a política que define os costumes, define a nossa economia, define um monte de coisa que afeta a nossa vida. O Sensei fala, né? Ore primeiro pela paz da nação, né? Se a nação não estiver em paz, a gente também sofre. E tanto é que Nichiren Daishonin fala que por estar atacando a verdadeira lei, por eles não terem aceitado o advento dele, né, a advertência, sofreram epidemias, né, invasão estrangeira e uma série de outras coisas. Que a gente realmente tem que recuperar, né, muitas vezes, né, a nossa força interior, né, como a Duté falou, que a gente tem às vezes os altos e baixos, né, mas que o coração, né, esse desejo de salvar toda a humanidade, de criar o Poserufo, a paz mundial, que não é todo mundo praticar, mas é que cada um se respeite, né? Esse é o fundamental de cada um, né? Então, maravilhosa esse estudo, né? É bom que a gente esteja sempre estudando, vendo todos os pontos, né? Os links que a gente faz, né? Que tudo está interligado, né? Todas as coisas estão ligadas, né? Nós estamos no universo, que essa lei do universo liga tudo a todos e a todas as coisas, não é? Obrigado. Obrigado, Celso. Desculpa, pode falar, Catarina. Não, é que o Celso estava comentando a questão da verdade não ficar, às vezes, presa a um certo grupo de pessoas, né? Tem um trecho também da Diálogo sobre Religião Humanística, que o Sensei está falando sobre os 3 poderosos inimigos, né? E aí ele fala que, dos 3, o terceiro, sacerdotes arrogantes, respeitados como sábios, é o de maior influência. Ele fala, o grande mestre da China, Miao Li, disse a respeito do terceiro que a dificuldade de reconhecê-lo é cada vez maior, indicando que é difícil identificá-lo porque ele engana a todos com a sua aparente modéstia e sabedoria. Justamente por esse motivo, é importante revelar às pessoas a sua verdadeira natureza,
Se o reconhecimento dessa natureza for confinado somente a um grupo limitado de pessoas, então a sociedade não mudará. É aquilo, né? Quando a gente vê o erro e a gente, tipo, por exemplo, é uma pessoa que a gente tem afinidade, é uma pessoa que a gente gosta, é algum familiar nosso, de repente, que comete algum erro, mas a gente fica ali, né? Não, ó, não sai daqui, né? Fica só aqui, não vamos falar para ninguém, porque isso, por aquilo, por N questões, né? Então, ele fala aqui que quando a gente deixa esse erro, essa verdade, né, presa somente a um grupo de pessoas, então a sociedade não mudará, porque as pessoas não vão saber. Elas não vão saber que aquela pessoa erra, que aquela pessoa cometeu um erro, então fica confinada. Ele fala, portanto, não há outra forma senão a pessoa que reconheceu essa natureza por meio das suas ações revelar o terceiro dos poderosos inimigos. Quando um indivíduo luta contra a maior das maldades e consegue vencê-la, é capaz de abrir o caminho para que as pessoas atinjam o estado de Buda nos últimos dias da lei. Dessa forma, quando um devoto do Sutra do Lótus aparece na sociedade, tudo depende da reação das pessoas. Ou repelem o terceiro dos três poderosos inimigos, ou repelem o devoto do Sutra do Lótus. Então, não tem o meio termo, né? Ou a gente protege o devoto, ou a gente protege o poderoso inimigo. E aí ele fala, em última análise, a sociedade que descarta o devoto do Sutra do Lótus inevitavelmente caminhará para a ruína, manipulada pelo terceiro dos poderosos inimigos. A luta para vencer esses inimigos é a própria luta para estabelecer o ensinamento correto para a pacificação da Terra. Quando derrotamos o mais terrível dos três poderosos inimigos, asseguramos a perpetuação da lei. Assim, assentamos a base para a prosperidade eterna pelos 10.000 anos dos últimos dias da lei. Assim, Josei Toda dizia, quando o segundo dos três poderosos inimigos esgota todos os meios possíveis para atacar o devoto, surge então o terceiro, o mais temível. Porém, quando este se manifestar, ficarei feliz e espero que vocês ajam da mesma forma. Esse será o momento de lutarmos com bravura. Para livrar a nação do sofrimento, para melhorar a vida das pessoas, vamos nos empenhar na fé de tal maneira que, quando chegarmos ao pico da águia, possamos informar a Nichiren Daishonin. Eu, um membro da Soka Gakkai, cumpri a minha missão e consagrei minha vida totalmente ao Kosen-Ru. Então, eu achei uma passagem assim muito forte mesmo, né? Porque se a gente parar para analisar, né, acontece muito isso dentro da sociedade, dentro da família, dentro da organização, né? Então, assim, muitas vezes a verdade fica presa ali a um certo grupo de pessoas, né? Aí o que acontece? As coisas não mudam, né? As coisas não melhoram, as coisas vão sempre continuar. E a nossa sociedade ela é muito assim, né? Tem lá aquela mãe, né? Eu li um livro outro dia, Clara dos Anjos, né? E aí eu tive uma análise assim do amor cego de uma mãe, que o filho era totalmente errado, ele era um malandro, que ele aprontava com as meninas, né? E naquela época, quando aprontava, tinha que casar, mas aí a mãe defendia o filho, não, meu filho não fez isso, meu filho é isso, meu filho é aquilo. É aquele amor cego mesmo, né? Que ela não consegue enxergar o erro do filho e assim vai só prejudicando a vida de muitas pessoas, né? A vida da família, a vida... Então, assim, é uma característica muito incutida nas pessoas nos últimos dias da lei. Essa questão da proteção, eu preciso proteger aqui, eu preciso proteger meu filho, eu preciso proteger minha família, eu preciso proteger meu trabalho, e com isso a gente vai realmente escondendo a verdade das outras pessoas e criando um mundo cada vez pior, né? Então, a mudança realmente tem que partir de nós, né? A gente que conhece essa lei, a gente que conhece como a vida funciona, como budismo e sociedade, a gente não pode fechar os olhos e pensar assim, dentro da organização eu sou a pessoa mais maravilhosa do mundo, eu sou aquela pessoa correta, aquele dirigente, né? Mas lá fora eu posso fazer o que eu quiser, ninguém vai saber, vai ficar tudo ali. Então, não pode, gente, porque com isso a gente está destruindo realmente o Kosen-Ru. Então, muitas vezes essas ações são imperceptíveis para as pessoas. Não é uma coisa que ela faz porque ela quer. Olha, eu quero ser assim, né? Eu sou uma pessoa sem caráter, eu vou fazer... Não é isso. É porque são as ações realmente da maldade.
como ele fala aqui, né? A maldade se infiltra no nosso coração quando a gente menos percebe, né? O Vini leu no Gosho, fortaleça a sua fé dia após dia, se enfraquecer um pouquinho só que seja, é onde a maldade se aloja, e aí é onde a gente, sem perceber, vai cometendo as falhas, né? É claro que todas as pessoas são Budas, todas têm potencial para atingir o estado de Buda, mas, né, aos olhos de uma sociedade, existem regras, existem leis, e a gente realmente precisa se esforçar para ser um ser humano correto. Então, era assim, né? Acho, nem sei se tem muito a ver o que eu falei, mas a questão de que quando a gente se levanta para propagar essa lei, né? Como eu falei para o Márcio, é muito simples, é daimono. Então, acontece tanta coisa, gente, porque ao mesmo tempo que a gente se levanta para fazer daimono, a gente se levanta para propagar, essas maldades se levantam na mesma proporção. E é isso que Nichiren Daishonin fala nesse show. Coragem, não desista, lute como eu, persista, não sucumba. É isso que ele quer dizer nesse show. Porque quando a gente se levanta com a mesma mente do mestre, com o mesmo coração do mestre, vamos enfrentar as mesmas perseguições do mestre. A diferença é que nessa época que a gente vive, não tem o risco da morte, mas, né, nesse livro, mesmo Sensei fala que, hoje em dia, o demônio do sexto céu pode ser comparado com como ele fala, com o excesso de informação, como a mídia, ele fala. Né? Então, assim, a mídia vai ali incutindo isso, incute aquilo, né? Porque até no livro aqui ele fala que a função da maldade, ela age como? Separando as pessoas. Né? Então, começa a separar as pessoas assim, né? Até a própria política. Eu até falei numa reunião de palestra, as pessoas não percebem muito, mas essa eleição foi uma grande maldade que aconteceu realmente, e as pessoas caíram direitinho na armadilha do demônio do sexto céu. Porque ao invés de se unirem, de se respeitarem, né? Porque o ensino supremo do Sutra de Lótus é o nosso comportamento como ser humano, que é o de respeitar todas as pessoas. Mas aí a gente viu muita briga, muita discórdia, muita separação, muita pessoa falando, você apoia o candidato A, você é genocida, você apoia o candidato B, você é ladrão, você apoia isso. Então, a gente começou a ver muito isso e todo mundo caindo na armadilha do demônio do sexto céu. Né? Que é o primeiro passo, porque Nichiren Daishonin, né, ele foi preso, ele foi perseguido, não foi porque ele cometeu delitos, não foi porque ele era um bandido, ele foi preso por difamações. As pessoas foram difamando, jogando notícias falsas, Nichiren fez isso, Nichiren fala mal dos mortos, Nichiren é isso, Nichiren é aquilo, e a mentira foi se propagando, passando de um para o outro, quando viu que Nichiren estava sendo perseguido, né? E Sensei, ele fala no BS que eu li na semana retrasada, ele fala, para cada mentira contada, 10 vezes a verdade. Então, assim, né, cada vez que a pessoa difama, calunia, 10 vezes a gente tem que falar a verdade, porque a mentira contada muitas vezes, ela se torna verdade. E a gente não pode, né, deixar isso acontecer, porque a nossa luta não é só para nós, é para o futuro. Né? Nichiren Daishonin cumpriu a missão dele, né? Teve ali os discípulos que estavam dispostos a propagar essa lei. E a gente agora? Né? Temos discípulos realmente que estão dispostos a praticar como Nichiren, a assegurar a perpetuação da lei, a lutar contra esses inimigos? Porque não é fácil mesmo você ser atacado, né, o tempo inteiro. Você luta, né, você tenta fazer as coisas da melhor forma possível, vem me falar, mas é assim, é assado, fez isso, fez aquilo. Não é fácil ser atacado, não é fácil ser caluniado, né? Mas Nichiren sobrepujou tudo isso e nós também iremos sobrepujar, né? Basta realmente recitar Nam-myoho Renge Kyo, fazer a propagação e não sucumbir diante das adversidades, que serão muitas, muitas mesmo. O pessoal pode falar, Celso. Então, quando perdi até o raciocínio. Quando a gente começa a praticar, né, e fala que a gente vai sofrer perseguições e tal, as pessoas às vezes ficam com medo, né? Medo de falar a verdade. Então, com certeza, a Anitta ainda nem falou realmente que se a gente manter a força, a coragem, né, é verdade, a gente vai ter o benefício, né? A princípio, parece que a gente está sendo derrotado, né? Ele até compara a questão da moxa, né? Acho que
e que fala que acho que foi Sensei que fala, né, que no momento dói, né, faz aquela dor, mas depois o benefício, né, da cura é muito melhor do que aquela dor, aquele sofrimento momentâneo, né? E a gente tem que ter essa coragem de falar a verdade, observar a verdade, que, né, que Nichiren Daishonin foi seguido pela verdade, né, por estar realmente, não foi nem calúnia, é que por ter realmente revelado a verdade, né, e isso ofendia aqueles que se aproveitavam da enganação, de que se enganavam as pessoas, né? A gente tem que ter essa coragem de, quando perceber uma maldade, que é muito difícil realmente, né, como a gente estava falando, dessa atualidade, a gente perceber aquela nuance, uma linha muito tênue entre a verdade e a mentira, né? Se conta muitas vezes a mentira até parecer verdade, mas a mentira nunca será a verdade, né? Tem até um ponto de um poço que a mentira e a verdade foram tomar banho, né? E a verdade entrou dentro da água e se desnudou, né? E a mentira vestiu a roupa da verdade e saiu correndo, né? E apesar da mentira estar vestida com a roupa da verdade, ela nunca será a verdade, né? Então a gente tem que ter essa coragem, essa sabedoria. Como é que a gente adquire essa coragem, essa sabedoria, né? Através da prática do Daimoku, de ler, de se informar mesmo, informações corretas, né? Sensei dá muitos exemplos, né, de literatura. Eu acabei me tornando professor graças, né, não professor na sociedade, né, graças ao presidente Queda, que falava de Tolstói, Dante Alighieri, Victor Hugo. Eu nem sabia quem eram esses caras. E eu era, né, me achava um filósofo, né? Então, a gente precisa estar se informando, né? Nós, como Gakkai, principalmente, a gente não pode ser ignorante, né? A gente não podemos ignorar o conhecimento que é importante para a nossa vida, né? A gente pode gostar de futebol, gostar de arte, de cultura, mas é importante a gente ter uma visão ampla, né? Porque a gente não possa ser enganado pela mentira com cara de verdade, com roupa de verdade. Quando a gente desenvolvemos esse desafio de superar nossos limites, né? E que com certeza teremos perseguições, né? Por ser diferentes, mas que com certeza é muito prazeroso, né? Nichiren Daishonin nos garante, o presidente Queda, com a sua experiência de vida, né? Que ele, Sensei, ele não pôde estudar, não fez um curso normal, faculdade, mas é a pessoa que mais tem título no mundo, né? Então, não é questão da educação formal, mas é que, assim, a busca, né? A busca de sempre se superar, de fazer sempre o melhor. Quando nós desenvolvemos essa busca pelo melhor, né, da gente, claro que a gente tem as nossas falhas, tem dia que a gente está nessa, fala, poxa, mas você não é praticante, né? O pessoal, às vezes, até questiona, mas você não é budista, né? Por isso que a gente tem que se esforçar sempre em estar renovando, a nossa decisão tem que ser eterna, né? O juramento é eterno. Tá bom? Pessoal do YouTube, dá um ok se estiverem me ouvindo. Eu peço desculpa pela... Deixa eu ver se... Peço desculpa aí pelas falhas técnicas. É que a nossa expert nessa tecnologia, a Sayuri, ela não pôde estar participando com a gente hoje. Inclusive, ela mandou um grande abraço a todos, tá? Mas eu queria só que vocês me dessem um retorno, tá ok. Ah, tá ok. Obrigado, Márcia. Só complementando tanto que o Celso tinha falado anteriormente, agora, e a Catarina, em um discurso que Sensei proferiu em outubro de 91, ele diz o seguinte, que analisar os fatos e conhecer a verdade são coisas bem distintas. Os fatos são interpretados de acordo com o estado de vida de cada pessoa, ao passo que a verdade é única e difícil de ser observada, porque é muito profunda. Em seguida, Sensei esclarece que a verdade profunda que devemos buscar e embasar nossa vida é o Kosen-Rufu, a paz mundial. Ele também conta que foi com base no juramento dos mestres de concretizar o Kosen-Rufu com a própria vida que a Soka Gakkai se edificou e é hoje a única instituição capaz de realizar esse propósito. Então, Sensei em 91 já estava dizendo para nós né, sobre essa parte, né, os fatos a gente analisa de acordo com o nosso estado de vida. A verdade não, a verdade ela é muito difícil de compreender porque ela é muito profunda. Então nós temos que realmente buscar essa profundidade sempre, né, como o Celso falou. Até para pegando até um trechinho que a Duda, maravilhosa, viu? Você vai fazer o próximo estudo sozinha. Nós vamos ficar só ouvindo você. Essa partezinha que a Duda falou, ela citou até sobre o escrito A Seleção do Tempo, né?
que tem aquela parte, né, na Seleção do Tempo que fala assim, né, pode parecer que por ter nascido nos domínios do governante, ou eu deva segui-lo em minhas ações, porém, jamais seguirei em meu coração, né? Essas foram as palavras que Nichiren Daishonin ele dirigiu ao Reino Saimon na época, né, quando eles se encontraram após Daishonin ter sido perdoado do exílio da ilha de Sado, né, e retornado para Kamakura. Então, o Sensei ele diz o seguinte, né, que as palavras de Daishonin, elas foram como o rugido do leão. Na verdade, ele estava afirmando para Reino Saimon, líder que exercia poder absoluto: você pode me condenar à morte ou me exilar, mas não pode destruir minha liberdade de espírito. Jamais serei derrotado pela natureza maligna do poder. Essa liberdade de espírito e de crença religiosa são direitos humanos fundamentais e eternamente invioláveis. Nesse sentido, as palavras de Daishonin são uma expressão imponente de sua grande luta pelos direitos humanos, uma declaração de que o espírito humano não pode ser cerceado por nenhuma autoridade. Nem mesmo a tirania absoluta pode subjugar o espírito humano. Os camponeses de Atsuhara, que se recusaram ferrenhamente a abandonar a fé no Sutra do Lótus, a despeito de serem intimidados e ameaçados pelas autoridades, são um exemplo perfeito dessa verdade. Eles lutaram até o fim, fiéis ao espírito da passagem que citei agora da Seleção do Tempo. A perseguição de Atsuhara foi um episódio em que os discípulos, abraçando essa veemente mensagem de Nichiren Daishonin, alcançaram uma notável vitória espiritual por meio de sua luta pela verdade e pela justiça. E até, né, só para finalizar, né, pegando a partezinha do escrito, né, e reforçando ainda mais um pouquinho sobre o nosso coração, né, esse ímpeto do coração do Rei Leão, né, tem na passagenzinha, né, então até para finalizar tem essa parte política, né, do Gosho, que Nichiren diz assim, que, né, no passado e na era atual dos últimos dias da lei, os governantes e os altos ministros e as pessoas que desprezaram os devotos do Sutra do Lótus pareceram estar livres de punições no início, mas no fim, todos se condenarão à queda, ou seja, ninguém vai fugir ou escapar da lei de causa e efeito. O mesmo se aplica a Nichiren. No começo, parecia não haver sinais de proteção para mim. No entanto, as divindades que juraram proteger o Sutra do Lótus, Brahma, Chakra, as divindades do Sol e da Lua e os 4 reis celestiais, já devem ter compreendido, aterrorizadas, que se não cumprirem o juramento ao Buda, o que não fizeram nesses 27 anos, cairão na cidadela do inferno de incessantes sofrimentos. Então, Nichiren Daishonin, ele reafirma, né, por esse juramento, né, ele complementa assim, né, por isso cada uma delas está agora fazendo de tudo para cumprir o seu juramento. Então tem até outro Gosho que eu particularmente eu gosto muito, né, as ações de devotos do Lótus, que ele faz Nichiren Daishonin faz um relato, né, de experiência da perseguição de Tatsunokuchi, né, e aí relata quando ele para diante da imagem de Hatman, ele pede para parar, ele desce e faz essa demonstração, né, às divindades protetoras, né, então ele fala, eu sou devoto do Sutra do Lótus dos últimos dias da lei, né, vocês juraram me proteger, e se não cumprirem o juramento de vocês, assim que eu retornar ao pico da águia, relatarei a Buda muitos tesouros e a Shakyamuni. Então ele ainda adverte as divindades protetoras, né? Então, nós, devotos do Sutra do Lótus, dos últimos dias da lei, assim como Nichiren Daishonin, né, que juramos, né, propagar esse ensino nessa era dos últimos dias da lei, nós temos a certeza de que seremos protegidos, né? Jamais um devoto do Sutra do Lótus deixará de receber a proteção. Jamais. Portanto, não podemos nos amedrontar ao que nós estamos passando, aquilo que possa estar acontecendo na nossa vida. Tenho certeza que muitos dos nossos companheiros têm relatos maravilhosos e comprovaram isso na própria vida, né? Agiram com o coração do Rei Leão. E só que nós vamos estudando, nós vamos aprendendo, nós vamos reforçando o nosso Daimoku, nós vamos principalmente propagando, que é para reforçar, né, e jamais perder esse coração do Rei Leão, né? Então, dentro da outra explanação do Sensei, ele diz assim, né? Após o esclarecimento de Daishonin, esse esclarecimento, Daishonin encoraja seus discípulos. Cada um dos senhores deve reunir a coragem do Rei Leão.
Makiguchi Sensei sublinhou esse trecho em seu exemplar dos escritos de Nichiren Daishonin. Essa frase encerra a essência do budismo de Nichiren Daishonin, com a passagem indica ao assinalar cada um dos senhores, todos nós, sem exceção, possuímos dentro de nós o coração do Rei Leão. O fator essencial para fazer despertar essa coragem é a fé fundamentada no espírito de unicidade de mestre e discípulo. O coração do Rei Leão é o espírito do mestre que abriu destemidamente o caminho do Kosen-Rufu. Quando fazemos deste o nosso espírito, infalivelmente ativamos o coração do Rei Leão em nossa vida. Quando nos empenhamos com o mesmo espírito do mestre, nunca ficamos num beco sem saída. Ao nos perguntar o que o mestre faria, reunimos nossa sabedoria e força para corresponder às expectativas dele. E esse espírito que desperta a força do Rei Leão dentro de nós e faz surgir a coragem para vencer as dificuldades e os desafios. Toda Sensei costumava dizer que aqueles que continuam a se esforçar corajosamente pelo Kosen-Rufu, o testamento de Nichiren Daishonin, são bodhisattvas e budas. O coração do Rei Leão consiste no espírito de jamais abandonar a fé, o espírito de jamais ser derrotado, o espírito da Soka Gakkai. É lutando contra as dificuldades e vencendo-as que atingimos o estado de Buda. Por isso, devemos reunir a coragem do Rei Leão. Fé é outro nome para coragem de continuar seguindo em frente. Então, né, só para eu finalizar, eu gostaria de compartilhar, eu sempre compartilho algum relatinho, né? Então, demonstra bastante essa fé, essa coragem, e tem um outro ponto que vai estar dentro desse relatinho, que me deixou muito emocionado, me fez refletir muito, e eu aprendi muito nessa semana, que é o levantar-se só. Né? Então, na quinta-feira, foi na quinta-feira, eu participei de uma reunião de palestra. Foi na quinta? Acho que foi na quinta, né, Catarina? Terça-feira, dia 28. Terça-feira, dia 28, isso mesmo. Terça-feira, dia 28. Nós participamos de uma reunião de palestra, eu fui levar a Catarina até a reunião de palestra, que ela ia ser a dirigente, né? Aí eu falei, eu não vou levar e voltar, né? Então já vou aproveitar e assistir mais uma palestra, né? E agradeço a todo instante de lá para cá por eu ter assistido essa palestra. Então, o que ocorreu, né? No decorrer da palestra, nós estávamos já realizando o Gongyo, aí tocou a campainha, chegou um membro que estava vindo, ele chegou um pouquinho atrasado devido a serviço, né? E aí pediram para eu fazer o Gongyo, e eu estava fazendo o Gongyo e ouvindo um Gongyo aqui gostoso, assim, né, do meu lado, desse membro que acabou de chegar. E aí fomos dar início à palestra, e esse membro era um jovem, era um DMJ. Esse DMJ, ele tem poucos anos de prática, ele recebeu o Gohonzon na luta do Humanismo em Ação, um pouquinho bem no comecinho ali. Ele é Shakubuku do nosso antigo responsável da RM, do DMJ, o Mário Viana, todos devem se lembrar do Mário. E ele foi um Shakubuku, vou colocar assim, que tinha tudo para ter abandonado a prática. Então vai englobar bem nisso que nós estamos estudando hoje, né? Porque ele recebeu o Gohonzon, aí ele participou um pouquinho, aí deu uma sumida, aí voltou de novo, apareceu de novo, aí deu mais uma sumida, e aí nessa pandemia toda, deu uma sumida, e aí quando eu vi ele na nossa atividade do DS com o DMJ, eu fiquei super feliz. E aí quando ele chegou na palestra, eu fiquei ainda mais feliz, né? E aí nós, na palestra, abriu um diálogo, né, para cada um fazer um relatinho, assim, um relato de vitória, né? Naquele momento de vitória. E ele começou a falar. Então, ele relatou para nós o seguinte, que ele estava levando uma vida assim. Ele trabalhava, ele mora sozinho, né? Então, ele trabalhava, chegava em casa, ficava jogando videogame, ia dormir, ia trabalhar, chegava em casa, ficava jogando videogame, ia dormir. E ele começou a
a sentir um vazio muito grande na vida dele. E aí ele refletindo, ele falou assim, puxa, eu não posso ficar nessa situação, né? Eu tenho que fazer algo para a minha vida. E aí ele via assim, ele estava no grupo das comunidades, e ele foi atrás para assinar o BS. E ele estava sempre perguntando onde está meu BS, né? E aí o pessoal, não, tem que fazer a assinatura. Ele, não, eu já fiz. Então ele foi sozinho, foi lá, fez a assinatura dele do BS e começou a ler o BS. E através das orientações do Sensei, ele começou a se encorajar. Então ele falou, poxa, eu preciso mudar essa minha condição, eu preciso fazer algo mais, né? E aí ele começou a desafiar. Então ele falou que ele começou a fazer Daimoku, ele falou, eu preciso melhorar o meu Gongyo, começou a treinar mais o Gongyo dele, ler bastante orientação. E as coisas na vida dele começaram a acontecer. Ele falou, eu preciso estudar. Então ele voltou a estudar, está terminando o curso na ETEC, em Peruíbe. Ele já vai terminar agora, e o pessoal no grupo dele, eles estão pleiteando uma bolsa de estudos numa universidade em Santos, e parece que vai dar tudo certo. Então, dali da ETEC, ele já está pronto já para ir para a faculdade, que é o desejo dele, se formar. Ele conseguiu melhorar o horário lá do serviço dele, que também ele estava num horário muito prolongado, ele conseguiu reduzir esse horário e adequar o horário dele. E ele contando isso, né, puxa, foi me brotando uma alegria tão grande de, sabe, ele tinha todo o potencial para muitos que se afastaram da prática também na pandemia, porque aconteceram tantas coisas, ou porque eu não consegui participar, ou tudo, e acabaram se afastando. Ele fez um caminho totalmente inverso e mostrou para nós qual realmente é a postura de um Bodhisattva da Terra. Né? Não, mesmo mediante a todas as circunstâncias que parecem ser desfavoráveis e que possam levar ele a abandonar a prática da fé, ele teve uma postura realmente assim de um Bodhisattva da Terra, de um Buda, de levantar-se só e ir ao encontro da organização, com as orientações do Sensei no coração, se levantar diante do Gohonzon, né, para retomar a sua prática e assim fazer a sua vida ter sentido novamente. Então ele relatou isso com uma alegria tão grande de hoje estar estudando, está concluindo os estudos técnicos na ETEC, vai já entrar para uma universidade e tendo todo tudo isso que está acontecendo, e ele muito feliz, tudo isso por conta realmente da prática da fé. De ele poder sentar diante do Gohonzon e recitar Daimoku, recitar Gongyo, de ele poder ler a orientação do Sensei e aquilo despertar realmente o coração dele. Né? Então aquilo me deu, assim, foi uma lição para mim de um jovem que começou a praticar agora com uma postura e uma sinceridade assim absurda, e de principalmente ver a alegria dele e a gente poder analisar e falar assim, puxa, como vale a pena praticar, né? E aí, ao mesmo tempo, de falar assim, poxa, imagina a Sensei ouvindo a história, e com certeza a Sensei deve sentir isso no coração dele também, ouvindo a história desse jovem que está se levantando só e decidindo seguir firme o caminho do Kosen Rufu, ligando a sua vida ao coração do mestre e propagando o Kosen Rufu, né? Então, de um jovem que decidiu levantar-se só. Então, é inspirador para a gente poder ouvir isso, né? Diferentemente do que aconteceu na época de Nichiren Daishonin, onde realmente eles estavam sendo atacados, perdendo a própria vida, esse jovem também se viu numa situação, mas ele decidiu seguir em frente. Ele decidiu levantar-se só e seguir em frente. E aí vai entrar a parte importante, que é a nossa parte dentro da organização. Então, aí vai para todos nós, membros, dirigentes, né, que assumiram responsabilidades dentro da organização, a importância de mantermos o contato e estarmos sempre incentivando a todas as pessoas. Ele relatou, né, que durante todo esse tempo, a responsável do distrito dele nunca deixou de falar com ele. Então, toda vez que ele ia visitar a mãe dele, ela sempre perguntava se ele estava bem,
se ele precisava de alguma coisa. Ela jamais abandonou ele. Ela jamais desistiu dele. Porque a gente sabe que muitas vezes dentro do nosso dia a dia, do nosso corre-corre, a gente acaba esquecendo de alguém, né? Nós, às vezes, não temos braços para abraçar todo mundo e acaba ficando alguém de fora. Mas ela não esqueceu dele. E o resultado é que ele está aí, firme, né? Seguindo o caminho da prática, o caminho do Kosen Rufo e com uma determinação assim surpreendente. Então, eu queria relatar isso para todos que esse é o coração do Rei Leão, né? Então, o coração do Rei Leão ele vem imbuído também desse espírito de levantar-se só. Não importa a circunstância que nós estamos passando, nós precisamos decidir pela vitória na nossa vida, né? Então, eu gostaria de encerrar esse estudo de hoje, agradecendo assim sinceramente, de coração, ao esforço de cada um dos senhores, por toda a luta que cada um vem desempenhando. Vamos nos fortalecer ainda mais, vamos nos empenhar ainda mais, vamos despertar e fazer despertar cada vez mais esse nosso coração do Rei Leão, né? Vamos vencer e comprovar, né, a vitória na nossa vida a todo instante e poder relatar realmente para a Sensen a vitória da nossa vida em todos os momentos. Muito, muito, muito obrigado pela participação de hoje. Gostaria de comunicar que o vídeo vai ficar ainda disponível para o pessoal poder estar, quem não teve a oportunidade de assistir agora ao vivo, poder estar assistindo, então que possam compartilhar com os nossos outros companheiros. Muito, muito obrigado. Lembrando também, né, o nosso Sonin Bucho pediu também para a gente dar uma reforçada. Final de semana que vem inicia a nossa Semana do Cofo, né? Então é uma importante atividade para nós também. Vamos desafiar, vamos até o último instante levar mais essa vitória também em nossas vidas, tá? Levar mais essa vitória para a Sensen em nossas vidas nessa primeira etapa do Cofo do ano. Pessoal, muito, muito obrigado. Celso, muito obrigado por todo o apoio, participação. Catarina, muito obrigado. A Duda, a conexão dela caiu, mas nós somos muito gratos à Duda, que é uma jovem que nos ensina muito, e realmente ela é um modelo e um exemplo de dedicação na prática, uma jovem que nós admiramos muito. Muito, muito, muito obrigado. Parabéns a todos pela participação de hoje. Tchau, obrigado a todos também. Muito obrigado. Obrigado também, pessoal. Tchau, tchau. Agradecer ao Vini também, né? O Vini, desculpa, se eu não agradecer meu filho, né? Agradecer também ao Vini, que é o nosso leitor dos inscritos. Obrigado, é que ele está aí fora da tela e eu... Ele está aqui do lado. Obrigado, Vini. Tchau, tchau, pessoal.